mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Gabriel Lima e na aula de hoje nós vamos estudar a hidrografia do Brasil. Tema forte, tema importante lá que vai cair na sua prova. Estudar a hidrografia no Brasil é compreender a dinâmica das águas do nosso país, beleza? Então espero que vocês gostem, espero que vocês tenham todas as suas dúvidas nesse tema, que é um tema muito importante. Fiquem atentos aos nomes, aos conceitos que nós vamos colocar aqui e compreender melhor, né, o uso, a utilização da água no nosso país. Bom, convido vocês para começar, né, questionando o que seria a hidrografia. Se a gente vai falar em hidrografia do Brasil, primeiro a gente tem que entender o que de fato é hidrografia. A hidrografia é a parte da geografia física que classifica e estuda a hidrosfera. Vamos lá. Nessa frase aí nós temos duas palavras importantes, né? Hidrosfera e geografia física. Vamos lá, primeiro geografia física. Quando a gente fala em geografia, a gente tem que lembrar que a geografia ela pode ser classificada, dividida em, de um lado, a geografia física e do outro, a geografia humana. A geografia física é aquela que vai lidar com os aspectos físicos da Terra, né? Com os aspectos naturais, com os elementos naturais da Terra. Agora, a geografia humana, né, o nome já diz, lida com as questões sociais, com as questões culturais, com as questões humanas. Mas fiquem atentos, por quê? Porque toda vez que a gente falar em geografia, por mais que ela possa ser dividida para um melhor estudo em geografia física e em geografia humana, né, a gente não pode esquecer que o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, ele relaciona sociedade e natureza. Então, ele de alguma forma relaciona a geografia física e a geografia humana. Então, por mais que a nossa aula de hoje ela tenha uma ênfase maior na hidrosfera, que faz parte da geografia física, a gente não vai deixar de lado a geografia humana. Nós também vamos aprender os aspectos humanos, né, que estão sendo relacionados com a hidrografia, com a hidrosfera. Bom, geografia física, ok? E hidrosfera, professor? O que seria então hidrosfera? Hidrosfera é a camada de água da Terra composta por rios, lagos, mares e oceanos. Ou seja, hidrosfera é a camada de água da Terra. A gente tem que lembrar que a Terra ela é formada, né, por camadas, né? Nós temos a litosfera, que é a camada de rochas, nós temos a atmosfera, que é a camada de gases, e a hidrosfera, o próprio nome já diz, né? Hidro é a esfera, é a camada de água da Terra, que vai ser formada pelos lagos, mares e oceanos, e é nela que nós vamos ter o ciclo hidrológico, o ciclo da água. Olha aquele esquema ali, ó, mostrando aquele ciclo. Para a gente entender a dinâmica da hidrosfera, a dinâmica da água, a gente tem que relembrar o ciclo hidrológico. Quando a gente, num processo, né, de evapotranspiração, a gente tem a água evaporando, né, até a atmosfera, depois passando por um processo de condensação, formação de nuvens, depois seguido por um processo de precipitação, em que a gente tem a queda da água novamente para a superfície, para a litosfera, e por último, né, ou iniciando novamente, uma vez que é um ciclo, a infiltração e o escoamento. A infiltração seria a água se infiltrando no solo, formando os grandes reservatórios de água. E o escoamento seria a formação dos rios. Aí você me pergunta, professor, o que isso tem a ver com a hidrografia do Brasil? Pois é, se o calor, né, vindo do sol, que aquece, promove a evapotranspiração, é um grande potencial para esse ciclo hidrológico, a gente tem que lembrar que o Brasil ele está localizado numa zona de climas quentes. E aí nós vamos ter uma grande abundância de água sendo relacionada com o seu clima. Ou seja, a gente vai ter uma grande abundância de escoamento e de infiltração de água nos solos brasileiros. Automaticamente nós temos grandes aquíferos, que são as águas subterrâneas, e grandes rios, né? Que são os rios que compõem aí a hidrografia do Brasil, beleza? Vamos entender então melhor essa hidrografia brasileira? Aqui ó, a gente tem um esquema ó, dos rios, dos principais rios brasileiros fluindo, né? As águas fluindo, o escoamento das águas brasileiras. E aí, ó, o Brasil, ele é um país rico em rios e águas subterrâneas, como eu já disse, né? Então nós vamos ter uma grande abundância
tanto de rios quanto de águas subterrâneas, porém pobre em lagos, tá? A gente tem alguns países, como Estados Unidos, Canadá, que tem uma grande abundância de lagos, mas não é o caso do Brasil, não, beleza? O Brasil, o grande forte dele, o grande barato, além de um grande litoral, a gente não pode esquecer isso, que o Brasil é banhado pelo oceano, e aí, Pacífico ou Atlântico? Cuidado com isso, que às vezes você confunde. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, beleza? Então, além desse oceano, né, nós temos aí a grande abundância de rios e a grande abundância de águas subterrâneas, de aquíferos. Bom, mas por que tantos rios, professor? Por que essa abundância toda? Falei com vocês agora há pouco, lá quando eu estava mencionando, relembrando com vocês o ciclo hidrológico. A manutenção dos rios brasileiros, né, as águas dos rios brasileiros, vem justamente de onde? Das águas pluviais. O clima quente, que promove grandes chuvas, e aí vai abastecer esses rios. A gente tem que lembrar que o clima da maior parte do Brasil, seja lá o clima equatorial, seja o clima tropical, tropical litorâneo, são climas o quê? Quentes e úmidos. Automaticamente, a manutenção desses rios vai se dar justamente pelas águas pluviais, que são as águas da chuva. Não confunda, ó, se na prova de você cair o termo pluvial ou o termo fluvial, cuidado para não confundir os dois. Pluvial se refere à água da chuva. Agora, toda vez que vier o termo fluvial, aí sim tá falando de água de rio, beleza? Pluvial é diferente de fluvial. Bom, mas aí eu coloquei aqui, ó. Embora a manutenção dos rios seja dada sobretudo pelas águas pluviais, pelas águas da chuva, existe uma exceção, que é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas ele é um caso um pouquinho diferente. Embora as águas da chuva também sejam importantes para ele, a nascente dele ela se dá de uma outra forma, que eu vou falar daqui a pouco quando a gente estiver falando de fato sobre o Rio Amazonas. Beleza? Tranquilo? Show! Bom, o Brasil também, ele possui muitos rios perenes e alguns intermitentes. Importante lá para a prova de vocês, para não confundir esses dois termos. Ó, toda vez que eu estiver falando de rio perene, tá? É um rio que permanece cheio ao longo do ano inteiro. É um rio que nunca seca, tá? Então, perene é aquele que está sempre fluindo, beleza? Geralmente os rios aqui do Sudeste, né, do litoral, eles são sempre assim, estão sempre fluindo. Agora, quando a gente falar de rio intermitente, tá? Como acontece com alguns rios do Nordeste brasileiro, sobretudo no sertão, a gente está falando de rios temporários. Às vezes pode vir lá o termo temporário ao invés de rio intermitente, beleza? Mas o que seria esse rio intermitente, professor? O que seria esse rio temporário? Olha, o nome já diz. Temporário é que temporariamente, durante uma época do ano, ele pode ficar seco. Ele pode simplesmente secar. Olha aqui o caso, ó, nós temos 3 momentos, tá? Do dia 26 de outubro até o dia 29 de outubro. Percebam como uma área seca, sem água, em poucos dias ficou cheia. Por quê? Porque esse aqui é um rio intermitente, que fica uma época do ano seca e depois vem o período de chuva que alimenta, que abastece aquele rio e aí daqui a pouco ele enche. Beleza? Percebam que a escala de tempo é muito curta, né, para ele encher. Por quê? Porque esse é o fluxo dele. Às vezes, durante uma época do ano, geralmente no período de seca, né, ele vai estar seco e depois ele enche, beleza? Então, ó, resumindo aí, ó, perene, rio que nunca seca, tá sempre cheio. Rio intermitente pode ser chamado também de rio, e aí, lembrou? Temporário, ou seja, temporariamente durante um período, uma época do ano, ele seca. Show? Tranquilo? Beleza. Bom, e os rios do Brasil, né? Os rios brasileiros podem ser usados para quê, né? Aqui, se vocês observarem, a gente tem um mapa e essas linhas aqui em azul, né? Geralmente no mapa a gente utiliza a linha azul para mostrar água, para mostrar rio, para mostrar mar. Nós temos as hidrovias. Pois é, o Brasil ele tem um grande potencial de meios de transporte hidroviários também, beleza? Algumas cidades do Brasil, inclusive, sobretudo aqui na região amazônica, na região norte do país, algumas cidades só são possíveis o acesso
através dos rios, beleza? Então, durante muito tempo, esses rios, eles foram muito importantes até para o próprio escoamento da produção, tá? Da produção no Brasil, né? Se a gente voltar lá na história do Brasil e acompanhar os ciclos econômicos, né? Como o ciclo da mineração, como o ciclo da cana, os rios, eles tiveram um papel importante, tanto para o desbravamento das novas terras, tá? Quanto para o deslocamento, o escoamento desses produtos, da produção, beleza? Mas não é só de hidrovias que o brasileiro, né, que o Brasil usa a água, não. Ele também vai usar, ó, para a construção de hidroelétricas. O que seria isso? Seria uma geração de energia renovável, que é positivo, que é bom, né? Geração de energia renovável a partir da água dos rios. Vamos entender melhor isso? Vamos! Olha ali, ó, naquele mapa ali, o que tiver em roxinho, é o potencial hidrelétrico do Brasil, ou seja, é a quantidade de hidrelétricas, tá, que eu tenho no Brasil. Ó, tem uma grande quantidade, sobretudo aqui, ó, no centro-sul do Brasil, tem algumas no Nordeste, chegando ali para o norte do Brasil em menos quantidade, tá? A hidrelétrica, ou melhor, as hidrelétricas, elas podem ser tanto nesse modelo aqui de hidrelétrica com reservatório, tá? Quanto nesse modelo aqui que acompanha o curso do rio, tá? Geralmente as hidrelétricas, elas vão dar, obviamente, né? A construção delas vão ser em áreas em que eu tenho rios perenes, rios que se mantêm, porque não adianta eu gerar energia com rio que seca, né? E geralmente em áreas de rio com desníveis, tá? Em rios geralmente de planalto. Eu vou ter rios de planalto, que são rios, né, de áreas mais altas, e vou ter rios de planície, que são rios de áreas mais baixas. Geralmente, para a geração de energia elétrica, vai, obviamente, dar o valor maior aos rios de planalto, porque é a queda d'água que vai gerar força para mover as turbinas lá de uma hidrelétrica. E aqui, geralmente, essa construção de reservatório, né, também ela vai ser muito utilizada na construção de hidrovias no Brasil, ou melhor, desculpa, de hidrelétricas no Brasil. E mais, a gente não pode esquecer os impactos que essas hidrelétricas causam. Mas vamos deixar isso para nossa aula, em que a gente vai ver os impactos ambientais no Brasil, tá? Vamos deixar para a gente ver depois, mas a gente não pode deixar de esquecer que quando eu estou construindo uma hidrelétrica, eu estou mudando totalmente a dinâmica daquele local. Eu estou mudando a dinâmica natural dali. Então eu posso afetar tanto o ecossistema local quanto as populações ribeirinhas. Toda vez que eu falar em população ribeirinha, eu estou falando de população que vive o quê? Beirando esses rios. Populações que vivem próximas a esses rios. Então, essa construção de hidrelétricas é um caso também a ser estudado, é um caso também a ser discutido. Vocês precisam ter um senso crítico para isso, tá? Porque pode vir lá na prova de vocês. Então, mas vamos deixar isso para a gente entender melhor a nossa aula de impactos ambientais, tá? A gente aprofunda melhor esse tema. Mas desde já fica aí essa reflexão aí para vocês. Bom, falando então aí agora sobre bacias hidrográficas. Falou em hidrografia brasileira, não pode deixar de entender, não pode deixar de saber o que é, não pode deixar de já ter na ponta da língua o que são bacias hidrográficas. Olha esse esquema aqui, ó. Esse esquema parece até uma folha, né? Uma folha com aquelas linhazinhas da folha, mas não é não. Isso daqui é uma bacia hidrográfica, é um esquema mostrando uma bacia hidrográfica. Vamos entender junto o que é? Bacia hidrográfica, então, é um conjunto. Ó, eu tenho aqui uma área, né, de morro, né, uma área montanhosa, uma área de desnível ali do relevo, tá? E eu vou ter aqui áreas que são divisores de água, ou seja, eu vou ter as nascentes, tá? E por estarem mais altas, as nascentes, essa água vai o quê? Descer. Quando ela desce, ela escoa, né, em direção ao mar e ela começa a formar os rios. Tudo bem, tudo tranquilo até aí. Agora, quando eu tenho um conjunto formado por um grande rio, né, que seria um rio principal, e seus afluentes, pausa, professor, me lembra aí, o que é afluente? Afluente é um rio menor, tá? Não é aquele rio principal, é um rio menor que deságua o quê? Naquele rio principal. Então, observem aqui o esquema, ó.
rio principal, desaguando lá no mar, tá? E tem os rios menores que estão o quê? Desaguando nesse rio principal. Então, toda vez que eu tenho esse conjunto, essa união de um rio principal e seus afluentes, de um rio grande, de um rio principal lá, o Sinistrão, e rios menores que desaguam nesse rio maior, eu vou ter a formação de um conjunto chamado bacia hidrográfica. E o Brasil, ó, tá cheio de bacia hidrográfica. Quer ver? Tenho aqui um mapa ó, mostrando as principais bacias hidrográficas do Brasil. Professor, preciso conhecer todas? Precisa saber a localização, precisa conhecer pelo menos o nome das principais, as principais características delas. Por quê? Porque lá na sua prova vai te perguntar, meu querido, vai perguntar o nome da bacia que está lá no norte, o nome da bacia que está lá no sul, as características da bacia do Rio São Francisco. Então, pelo menos as bacias principais, aquelas que geram mais discussão, seja para a utilização das águas, seja para a construção de hidrelétricas, essas bacias que têm uma certa importância econômica para o Brasil, ela costuma ser cobrada na sua prova. Então é importante que você conheça as características dessas bacias. Dá uma olhadinha aí, pesquisa aí, veja um mapa aí ampliado aqui, não sei se vocês não conseguiram ver muito bem os nomes, mas dá uma pesquisada aí, veja um mapa ampliado dessas bacias. Conheçam os nomes delas, beleza? A princípio nós vamos então agora, a partir de agora, conhecer, interpretar, né, e ver as principais características das principais bacias hidrográficas do Brasil. Vamos comigo? Vamos lá. Bom, começando pela top, a famosa bacia amazônica. Essa aqui é a grande estrela entre as bacias hidrográficas do Brasil. Por quê? Porque além de ser a maior do Brasil, ela é a maior do mundo, tá? O Rio Amazonas é o maior rio do planeta em extensão, vazão e volume de água, ou seja, é água pra caramba. Se vocês perceberem aqui, ó, as linhas em azul aqui são, mais uma vez, como eu falei antes, né, na cartografia a gente usa as linhas em azul para representar água, e essas linhas aqui seriam águas dos rios, águas fluviais, cuidado para não confundir fluvial com pluvial. E aí aqui eu tenho esse rio principal, que é um rio também internacional. Essa bacia é tão grande que ela não se limita ao território brasileiro. Ela é uma bacia que nasce fora do Brasil. Por quê? Porque esse rio, lembra que eu falei que eu tinha que voltar nele depois para falar sobre o seu abastecimento? O abastecimento do Rio Amazonas, ele se dá lá na Cordilheira dos Andes, tá? Que é uma cadeia montanhosa que nós temos aqui na América do Sul, beleza? E o degelo do alto daquelas montanhas gera lá no Peru o Rio Amazonas, beleza? Então é um rio que nasce fora do Brasil e depois ele entra no nosso território e vem desaguar aqui no litoral, beleza? Tranquilo, ó. Trata-se de um rio de planície, ou seja, lembra que eu falei? Os rios de planalto de regiões mais altas, rios de planície de regiões mais baixas. Aqui nós temos a planície amazônica e automaticamente esse vai ser um rio de planície, o que facilita o quê? Navegação. Ninguém vai querer navegar em rios de planalto, em rios com grande desnível, né? Senão vai acontecer igual no Pica-Pau, lembra? Você tá descendo, daqui a pouco tem aquela queda. Não. A navegação ela vai ser favorável, né? Ela vai ser possibilitada em rios de planície. E aí somou lá a fome com a vontade de comer. Aqui eu tenho grandes áreas de rio e rios de planície. Logo, várias cidades, como eu falei, acabam sendo, você só consegue chegar se for pelo rio, beleza? É um rio com grande potencial para a navegação. Bom, seguindo ainda, né, sobre a bacia amazônica, a rede se interliga a afluentes provindos do Planalto Central, que devido à sua altitude possibilita a produção de energia. Então, eu tenho uma grande área de rios de planície, tá? Ou seja, uma grande área que permite a navegação, mas a rede da bacia amazônica também se interliga a afluentes que vêm do Planalto Central, seja de áreas mais altas, que devido à sua altitude possibilita a produção de energia, ou seja, rios que têm um desnível maior possibilitam a produção de energia. Bom,
A construção da usina de Belo Monte, no rio Xingu, vem sendo observada por várias instituições devido aos grandes impactos ambientais que poderá causar. Ih, tá faltando uma palavra ali, que poderá causar polêmicas. Por quê? O que acontece? O rio Xingu, ele é um rio importante inclusive para as populações ribeirinhas, populações indígenas, e a construção da usina de Belo Monte, ela tem causado alguns problemas, alguns impactos, tá? E isso faz com que gere algumas polêmicas, beleza? Então, se cair na sua prova sobre a usina de Belo Monte, é porque a gente tem um grande impasse ali das populações tradicionais que vivem nessas áreas, que sobrevivem, que dependem desse rio, que faz parte da bacia amazônica, versus os problemas, os impactos causados pela construção de uma usina hidrelétrica, nesse caso, a usina de Belo Monte, beleza? Mas como eu falei com vocês, nós vamos ter uma aula para falar sobre os impactos, para falar sobre as questões ambientais, tá? Sobre os impactos ambientais no Brasil, e talvez a gente volte aí nesse tema de forma mais específica, mas é importante que quando estiver falando lá sobre Belo Monte, sobre Rio Xingu, a gente ainda está falando sobre bacia amazônica. Bom, segunda bacia aí importante que vai cair lá na prova de vocês, a bacia do Tocantins, Araguaia. Olha, a primeira informação dela é uma informação super importante. Você vai ver ali que ela eu tô falando, ó, maior bacia inteiramente brasileira. Aí você fala, professor, mas você falou que a maior bacia é a Amazônia, né? A amazônica, a bacia do rio Amazonas. Pois é, quando a gente fala em rio Amazonas, lembra que eu falei? Ele não nasce do Brasil. É uma bacia que extrapola o território nacional, tá? Ou seja, ela é uma bacia hidrográfica internacional. Agora, dentro do Brasil, a maior inteiramente brasileira, aquela que nasce e deságua apenas no Brasil, a maior delas, e também tem uma grande importância econômica, é a bacia do Tocantins, Araguaia, tá? Ela também vai ser conhecida por ter a maior ilha fluvial, lembra? Fluvial tem a ver com rio, a maior ilha fluvial do Brasil, que é a Ilha do Bananal, que vocês estão vendo aqui, beleza? Bom, essa bacia, ela acaba interligando a região norte e parte da região centro-oeste, tá? Então, ela vai interligar duas regiões aí, a região norte e parte da região centro-oeste. E ela acaba passando por dois importantes biomas, tá? Do Brasil, que seria o bioma amazônico e o cerrado brasileiro. Show? Então, ó, é um rio, né? São rios que desaguam, né? Que participam, fazem parte dessa bacia, que passam lá, tanto no bioma amazônico, que tem uma grande importância, tanto no bioma amazônico, quanto no cerrado brasileiro. Bom, é nela que está sendo construída a usina de Tucuruí. Lembra, ó, falou em usina, falou em construção de usina hidrelétrica, a gente tem aí polêmica, a gente tem discussão, tá? Lá no Pará, que abastece as atividades de mineração de Carajás e das indústrias de bem de base na região. Então, a construção dessa usina de Tucuruí, ela é estratégica, tá? Dentro dessa bacia do Tocantins-Araguaia. Por quê? Porque ela vai trazer, né? Ela vai abastecer tanto as atividades de mineração nos Carajás, lá no Pará, quanto com as indústrias que a gente vai ter na região. Então, percebam que quando a gente traz as características das bacias, a gente não se prende apenas às características naturais, mas a gente também tem que ver as características humanas, a relação sociedade-natureza ali inserida. Beleza? Show? Então, essa daí é a bacia do Tocantins, Araguaia. Bom, seguindo aí também famosinha Bacia Platina. Bacia Platina por quê? É um nome até interessante, porque um dos rios que a gente tem ali vai ser o Rio da Plata, tá? Também é uma bacia internacional, tá? Que ela tem composição de 3 rios afluentes principais, que seriam o Rio Paraná, o Uruguai e o Paraguai. O nome já está dizendo, né, que os rios passam aí também por esses países. Pois é. O principal rio dessa Bacia Platina é o Rio da Plata, né? O Rio da Prata. Plata em espanhol, né? Significa é prata mesmo. São os minerais, né? A mineração, o período da mineração, da descoberta de metais preciosos, né? Nesses rios.
Então, a busca dos espanhóis de metais preciosos nesses rios ali, localizados sobretudo no sul do Brasil e no rio, naquele rio que hoje compõe a Bacia Platina, fizeram com que eles chamassem, né, aquele rio de Rio da Prata, ou simplesmente Rio da Plata. Por isso, Bacia Platina. Como eu disse, é uma bacia internacional, tá? E tem quase todo o percurso encachoeirado, facilitando a construção de hidrelétricas com quase 15 no total. É interessante a gente pensar que é nela que a gente vai ter lá a Foz do Iguaçu, né? Lá o encontro ali da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. E é ali que nós vamos ter as famosas cataratas do Iguaçu, né? Vocês devem lembrar disso. E vocês já devem, possivelmente você até já foi, já visitou, já tive a oportunidade de ir, e é um lugar sensacional. E nessa região nós vamos também ter grandes bacias hidrelétricas, grandes usinas hidrelétricas, e dentre essas usinas nós vamos ter a usina binacional de Itaipu. Binacional, dois nomes, ó, dois termos, binacional. Por quê? Duas nações. É uma usina hidrelétrica que é dividida entre o Brasil e o Paraguai. Então, ó, destaque para a usina binacional de Itaipu, de grande importância para o centro-sul do Brasil e para o Paraguai. O Paraguai é um país pequenininho e essa usina ela acaba sendo bastante favorável para o Paraguai. Por quê? Porque ela acaba sendo muito utilizada, né? A energia que é gerada ali acaba abastecendo todo o centro-sul do Brasil. Então acaba que o Brasil ainda utiliza mais que o Paraguai. Então o Brasil meio que paga um pouquinho, né, por usar mais para o Paraguai. Então é uma usina também de importância para o próprio funcionamento das atividades econômicas aqui no centro-sul brasileiro, beleza? Que abastece as indústrias de Rio, São Paulo e tudo mais. Bom, temos também a chamada Bacia do Rio São Francisco, a Bacia do Velho Chico, tá? A Bacia do Rio São Francisco vai ser uma bacia muito interessante, por quê? Deixa eu adiantar aqui. Não, tá aqui mesmo. A Bacia do Rio São Francisco, ela vai ser interessante porque ela passa justamente na região do sertão nordestino. Lembra que eu falei com vocês que lá no sertão, geralmente a gente tem mais rios intermitentes, rios temporários. Mas nesse caso aqui, o chamado Velho Chico, né, que é o Rio São Francisco, ele é um rio perene e ele passa justamente na região do sertão. É um dos poucos rios lá que são perenes. Porém, ele não nasce lá não, tá? O fluxo dele, ele nasce, na verdade, em Minas Gerais, tá? E depois ele só vai desaguar lá no Nordeste. Então, no sentido, né, norte e sul, ele nasce aqui no Sudeste e sobe, né, entre aspas, para o Nordeste brasileiro, que é onde ele deságua. O fato dele ser um rio perene, né, o fato dele ser um rio que nunca seca, criou, né, gerou a construção da transposição do Rio São Francisco. O que seria essa transposição, professor? Essa transposição seria uma integração do rio, desse rio principal, a outros rios, a uma criação de canais que levaria a água do Rio São Francisco para rios que secam ou para áreas que não têm rio. Ou seja, um rio que passa na região do sertão levaria a água para, né, as regiões de seca, para as regiões que não têm um abastecimento hídrico, beleza? Por que que é um problema? Qual seria o problema disso daí? Porque eu posso causar um impacto tão grande nesse rio e levar até mesmo a transformar o Rio São Francisco, que é um rio perene, em um rio intermitente. Então essa obra acaba também causando aí uma certa polêmica, uma certa discussão, beleza? Então falou em Rio São Francisco, lembrou dessa transposição, lembrou do seu nascimento, né, da nascente aqui no Sudeste, indo em direção ao Nordeste brasileiro, beleza? Show? Bom, como eu falei no início da nossa aula, né? Falou em hidrografia do Brasil, pensou na grande abundância de rios, né, no nosso país, mas também na questão das águas subterrâneas, ou seja, nos aquíferos, tá? Águas subterrâneas são aquelas águas, o nome já diz, né, que estão localizadas no subterrâneo, no subsolo. E no Brasil nós vamos ter dois grandes aquíferos também de suma importância
para a economia, para o abastecimento de água no Brasil. O primeiro deles é o aquífero Alter do Chão, que fica localizado aqui no norte do Brasil, tá? Ele é menor do que esse que está localizado aqui no sul do Brasil, que é o aquífero Guarani. Porém, em termos de profundidade, o Alter do Chão ele acaba sendo mais profundo, tá? Mas em termos de tamanho mesmo, de volume, né, de água, o Alter do Chão é maior, mas de tamanho, o aquífero Guarani ele acaba sendo maior. Então, esses são os dois principais aquíferos do Brasil. A gente tem que tomar muito cuidado também, quando a gente estiver falando de aquífero, da própria legislação acerca da utilização desses aquíferos, porque a gente ali tem um grande reservatório de água potável, né? E que precisa também ser mantida, ser cuidada. Por quê? Porque é um grande reservatório numa época em que a gente vive, né, uma grande escassez de água em diferentes países, inclusive no Brasil. Uma escassez de água potável. Água potável é aquela água própria para utilização. Então, existe até algumas legislações de como seria essa utilização desses aquíferos e, obviamente, que todo o cuidado para que não haja poluição, né, desses aquíferos e a gente perder um grande, ou grandes, né, no caso ali 2, reservatórios de água brasileiros. Beleza? Tranquilo? Show de bola! Bom, vamos fazer então aqui algumas questões. Vamos ver como é que essas questões de hidrografia podem ser cobradas numa prova. Por exemplo, a questão aqui de número 1, ó. A expressão bacia hidrográfica pode ser entendida como? Opção de número A. O conjunto das terras percorridas por um rio principal e seus afluentes. Opção de número B. A área ocupada pelas águas de um rio principal e seus afluentes no período normal de chuvas. Opção C. O conjunto de lagoas isoladas que se formam no leito dos rios quando o nível de água baixa, tá? Quando o nível de água está baixo. D. O aumento exagerado do volume de água de um rio principal e seus afluentes quando chove acima do normal. Ou letra E. O lago formado pelo represamento de águas de um rio principal e seus afluentes. E aí? Observando aí a questão, observando aí o que a gente discutiu, qual seria a alternativa certa? O que seria uma bacia hidrográfica? A, B, C, D ou E? Gabarito, letra A. O conjunto de terras percorridas pelo rio principal e seus afluentes. Lembrando que bacia hidrográfica, conjunto, grupo, né, formado lá por um rio principal e seus afluentes, que são rios menores que desaguam nesse rio principal. Fácil, moleza essa. Bom, questão de número 2. Em relação ao aquífero Guarani, lembra, nós temos dois grandes aquíferos, acabei de falar lá. Lá no norte, o aquífero Alter do Chão e aqui no centro-sul, o aquífero Guarani. Sobre o aquífero Guarani, é correto afirmar que, letra A, seus depósitos não participam do ciclo da água, e a gente volta lá no início da aula. Lembra que a gente tem todo aquele processo do ciclo hidrológico e depois que ocorre a precipitação, a água faz o quê? Se infiltra ou escoa, formação de aquíferos ou escoamento, formação de rios. Então aqui está falando na letra A que seus depósitos não participam do ciclo da água. Letra B. Águas provenientes de qualquer um de seus compartimentos solidificam-se a 0 graus. Solidifica, né? Gelo. É necessário, para a utilização do seu potencial como reservatório de água potável, conhecer detalhadamente o aquífero. Ou, letra D, está localizado na região norte do país. Observando bem aí, duas já são óbvias que não são as respostas certas. A letra D, né, que seria, no caso, sudeste, centro-sul do Brasil, sul do nosso país, então nada de norte, norte seria o Alter do Chão. Ou a letra A, que fala que não participa, claro que participa. Então a gente fica entre a letra B e a letra C. Às vezes pode ir uma questão que você fala assim, essa aqui tá meio certo. Meio certo não é 100% certo. Entre a B e a C, aquela que melhor se enquadra na discussão acerca do aquífero Guarani, aquela que faz mais sentido seria a letra C, né? Vamos ver aí o gabarito. Ó, a letra C. É necessário para a utilização do seu potencial como reservatório de água potável conhecer detalhadamente o aquífero. Eu preciso conhecer aquelas águas. Para quê? Para não ter o risco de poluir e a gente perder aquela água potável, aquele grande reservatório
de água. Bom, olha essa questão aí também boa, ó, uma questão que parece grandona, mas pequenininha, super simples, bem direta. Com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, essa é a maior bacia hidrográfica do mundo, compreendendo porções dos territórios do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. Pausa. Já estamos falando aí de uma bacia hidrográfica que, além de ser maior do mundo, ela é o quê? Internacional. Lembrou de alguma? Vou nem falar nada, com certeza você já sabe a resposta. Possui grande potencial de navegação e os seus rios principais são Rualaga, Napo, Xingu, Negro, entre tantos outros. Ó, lembrou do Xingu? Lembra que eu falei? Pois é. Essas características são de qual bacia? Bacia de São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba, Amazônica ou Paraná? E aí? Tempo para você pensar? Nem precisa, né? Muito fácil essa. E aí, alternativa D, bacia amazônica. Maior bacia, né? E internacional. Bom, olha essa questão aí também, ó. Chuchu, beleza? Tranquilíssima. Ó, se ela cair na sua prova, você gabarita a prova de tão fácil que ela tá. Com aproximadamente 2,8 mil quilômetros de extensão, o Rio São Francisco, lembra do Rio São Francisco, o velho Chico, a importância dele, aquele debate lá da transposição e tal, percorre vários estados brasileiros, em especial os nordestinos. Então a gente já está falando, né, que o Rio São Francisco, ele percorre ali estados nordestinos, ou seja, é um rio que passa ali pelo Nordeste. Marque a alternativa que indique o estado onde se localiza a nascente do Rio São Francisco. Lembra que eu falei com vocês? O rio, ele deságua no Nordeste, mas a nascente dele é aqui no Sudeste. Em qual estado, particularmente? Fácil também, né? No estado de Minas Gerais, que é onde nasce o Rio São Francisco. Boa também essa, ó, falando sobre hidroeletricidade. Ó, a produção de hidroeletricidade, o local, né, depende primeiramente da energia solar. Como assim? Claro, né? Porque o abastecimento do rio, para acontecer o ciclo hidrológico, é preciso de luz e calor do sol. Pois as águas vão das localidades mais baixas para as localidades mais altas pela evaporação e posterior precipitação. Olha a importância aí do ciclo hidrológico na hidrografia, no funcionamento, no movimento do rio. Baseado nesta introdução, assinale a única opção que indica o melhor local para a produção de hidroeletricidade. E aí, qual é o melhor lugar para a produção de energia hidrelétrica? A. Rios localizados em terrenos planos. B. Rio localizado em regiões de clima quente e com desnível. C. Rio formados em localidade onde as nascentes são intermitentes. Lembra da palavra intermitente? Temporário, ou seja, de vez em quando, né, secam. Ou rios de planície, ou seja, áreas baixas. E aí, letra A, B, C ou D? Fácil essa? Difícil? Acho que é fácil, né? E aí, qual que vocês marcariam? Pois é, gabarito, ó, letra B. A gente não pode esquecer. Hidrelétrica precisa, obviamente, de um clima quente, né? Para sempre ter o abastecimento daquele rio, uma vez que a força da água, o fluxo da água, que vai mover as turbinas de uma hidrelétrica para gerar energia, e obviamente com desnível, né? Porque o desnível causa ainda maior impacto, maior força naquele rio para a produção de energia elétrica. Mais uma aí, ó, boa também. Vejam que as questões, elas seguem um padrão, né? Elas são bem diretas. Olha essa daqui. A segunda maior região hidrográfica brasileira, então a segunda maior, tá? Em termos de vazão, que apresenta a maior ilha fluvial do mundo. Lembra? Fluvial, rios, ilha formada nesse rio, que é a Ilha do Bananal. E a usina hidrelétrica de Tucuruí é a região hidrográfica do... Fácil, né? De qual rio a gente está falando? Do Rio Paraná, Amazonas, Bacia do São Francisco, Bacia do Tocantins, Araguaia ou Bacia do Atlântico Sul. Lembrando que essa bacia dessa questão aqui, ela é a segunda maior, tá? Região hidrelétrica brasileira, porém, ela é a maior região hidrelétrica, a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, não se esqueçam. E aí? Dei uma dica boa, né? A, B, C, D ou E? Letra D de dado, Tocantins, Araguaia. Bom, é isso.
Muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Deixa um feedback lá, fala pra mim como é que tá sendo a aula, se foi legal, se eu expliquei bem, se foi tudo tranquilo, se ficou alguma dúvida. Me deixa lá um feedback pra gente poder preparar aí próximas aulas, próximos conteúdos com base aí numa construção boa pra vocês, de forma que seja tranquilo pra vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado e aguardo vocês para uma próxima aula. Até breve.